né? Então tinha só top, né? Então vamos lá para a notícia. Desculpa fazer o vídeo aqui dividido às partes, descarregou a câmera, né? Mas quem manda fazer um vídeo na segunda-feira de 20 minutos? Descarrega mesmo a câmera, né? Vamos lá. Respeitado assim, Carlos Alberto Torres, capitão na conquista do tricampeonato mundial, ex-jogador, jogador responsável por regressar a Jules Rimet depois da vitória da Itália, né? 4-1, né, em 70. Morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 72 anos de infarto, né? Dono de uma personal, de uma puta, desculpa aí errar aqui, é o jornal aqui que tá errado aqui. Dono de uma personalidade marcante, de muita elegância em campo. Peraí. O capitão do Tri sempre soube fazer ser ouvido, seja com conselhos importantes ou broncas, né? Numérica. Até Pelé sofreu na mão do Carlos Alberto Torres. O pessoal acha que é o Pelé, que assim, o pessoal achava, eu acho que o pessoal tem uma ideia que o Pelé era aquele jogador estrela, né? Que não podia falar dele e tal, igual é o Neymar, o Cristiano Ronaldo hoje, né? São aqueles jogadores bad boy. O Pelé não, o Pelé ele obedecia muito os conselhos dos colegas, então ele era um jogador humilde. Então o Carlos Alberto dava muita bronca. Se ele fizesse alguma coisa errada em campo, ele ia lá e dava bronca e o Pelé respeitava. Hoje em dia não, hoje em dia essas estrelas que tem aí, não só do futebol, mas na música, aí nas artes, né, como televisão e até mesmo youtuber, você dá bronca e eles começam a explodir, né? É que também tem um jeito diferente da bronca, né? Você dá bronca tipo conselho é uma coisa, você dá bronca para destruir, para desconcentrar, né, te xingar é outra coisa, né? Tem diferença. O Carlos Alberto dava conselhos aí sim para melhorar, tanto é que Pelé melhorou, todo mundo melhorou, né? E aí o Brasil foi campeão aí em 70, né? Ele foi considerado os maiores laterais direitos da história do futebol mundial. Para muitos foi o melhor de fato, né? Tipo assim, falam que o Carlos Alberto foi o melhor jogador do mundo, tirando o Pelé, né? Tira o Pelé, porque o Pelé não é desse planeta, o Pelé é outro, ele é de um outro, né? Uma outra galáxia, né? O Pelé não conta, o que conta que o Carlos Alberto foi melhor, o Pelé, né? Mas é brincadeira à parte, mas era uma época que tinha muito craque, né? O futebol tava muito em alta, né? Carlos Alberto atuou como profissional em 2 décadas, chegou a ser campeão. Ele começou no Fluminense, né? No Fluminense. Depois do Fluminense ele foi pro Santos. O clube que ele mais atuou foi no Santos, né? Ele teve mais de 200 partidas 400, né? 400 partidas pelo Santos. Depois ele deu uma passada no nosso querido glorioso Botafogo de futebol regado. E depois aí ele foi jogar no Cosmo, no mesmo time que o Pelé jogou. Ele jogou no mesmo time do Pelé e que tinha o Beckenbauer também, né? No Cosmo. Naquela época os Estados Unidos estavam querendo entrar no futebol, né? No soccer, né? Que é chamado lá. E aí contratou essas 3 estrelas. Até hoje os Estados Unidos faz isso, né? Pega as estrelas que estão terminando suas carreiras e levam pra jogar lá. Inclusive faz isso com o Kaká atualmente. Lá no Orlando City, os Estados Unidos sabem fazer isso como ninguém, né? De promover o esporte. E o Carlos Alberto e o Pelé foi mais ou menos isso que aconteceu. Jogaram muitos anos lá no New York Cosmo, inclusive o Carlos Alberto ficou mais tempo lá, encerrou a carreira, eu acho que lá mesmo nos Estados Unidos. Aí depois ele virou técnico, né? Eu lembro do Carlos Alberto técnico, um destaque do Carlos Alberto técnico foi em 1993, no Botafogo. Ele foi técnico do Botafogo eu acho que na maior conquista da história do Botafogo, na minha opinião, que foi a Copa Conmebol de 93, que estava desacreditado, o Botafogo com problema financeiro. Ele foi lá, montou o time e o Botafogo ganhou a Conmebol em cima do Penharol. Eu lembro desse jogo até hoje, a vitória do Botafogo em cima do Penharol, né, no Maracanã. E o Carlos Alberto Torres era o técnico. Depois ele foi técnico mais no Emirados Árabes, foi técnico no Emirados Árabes não, mas ele foi técnico no Azerbaijão, aqui na América do Sul ele foi técnico na Colômbia e tal.
E depois ele parou. O último time que ele foi técnico foi no Paysandu em 2005, justamente o ano que o Paysandu foi rebaixado, né? Ele foi o técnico, mas aí ele parou de ser técnico, virou comentarista, né? Uma das maiores fases do futebol brasileiro, e ele teve uma maior fase dele, eu acho que foi no Santos e também no Fluminense. O Fluminense ele fez parte aí da máquina tricolor, né? Que era chamado Fluminense. Na época tinha Rivelino, tinha um monte de gente. E ele fez parte daquele time fantástico. Ele também ganhou medalha de ouro, né? Nos Jogos Pan-Americanos de 1973. Na verdade, ele começou na seleção brasileira a carreira dele nesse período. E logo jovem ele já ganhou uma medalha, que foi a medalha de ouro. Foi de ouro, né? Foi de ouro nos Jogos Pan-Americanos 63, que foi sediado aqui em São Paulo, né? Foi foi uma das duas únicas vezes que o Brasil sediou Pan-Americano, né? Que seria 63 em São Paulo e depois em 2007 no Rio de Janeiro. A maior fase da carreira dele foi o Santos, né? Que ele defendeu durante 9 anos, 10 anos, né? 65 a 75, ganhou vários títulos. Aí eu falei que era 400 e pouco, aqui tá 445 vezes que ele jogou, né? Ele não foi jogador de marcar muitos gols, né? Porque o lateral, né? Se você for ver, o lateral, o zagueiro, ele não marca gol, mas ele se destaca pelos passes que ele dava, pelas jogadas que ele dava, pelas assistências que ele dava pro pessoal lá de frente, né? Então ele era muito prestativo, fora que ele era um líder dentro de campo, né? Depois da Vila Belmiro ele foi pro Fluminense, foi campeão carioca 75-76, né? Na máquina tricolor, na que eu falei. E depois do Fluminense, depois ele foi pro New York Cosmos, que encerrou a carreira aos 38 anos, pela seleção brasileira. Ele chegou a ter convocado na seleção 60. A primeira Copa do Mundo que ele participou foi em 66, né? Foi naquela Copa do Mundo que eles convocaram um monte de gente. Aí o Brasil só ganhou uma partida, perdeu duas, né? Foi eliminado da primeira fase. Isso entre 62 e 70, né? É uma Copa do Mundo que aconteceu entre o Bi e o Tri, né? Que não é muito falado porque o Brasil não foi campeão, mas é falado por uma polêmica, tal, de um gol. O único título da Inglaterra, né, em termos mundiais, foi em 63, quando fez 66, quando fez o gol, que dizem que não foi gol, né? Que a bola não entrou no jogo contra a Alemanha, foi a Alemanha, a Inglaterra foi com a Alemanha em 66, da Alemanha, isso. E entrou aí para a história dos maiores jogadores da história do Brasil, né? Aqui tem as notas dos clubes lá, então os três principais clubes que ele jogou, né? Fluminense, Santos e Botafogo, né? Lamentando aí a morte. O mundo todo, até a FIFA, né? Fez uma nota aí falando do Carlos Alberto Beckenbauer, né? O Frank Beckenbauer, o Kaiser, né? O alemão Kaiser, grande Kaiser, né? Deu uma nota também, que ele era amigo mesmo do capitão do Tri, né? Então era uma coisa impressionante. Infelizmente a gente depara hoje em dia com uma juventude que não entende porra nenhuma, não quer conhecer o passado do futebol. Tem jovens, tudo bem, no caso aí do grupo que eu faço parte, do meu amigo Galego, o pessoal sabe quem é Carlos Alberto. Graças a Deus eles gostam do futebol de agora, mas sabem quem é Carlos Alberto. Tem gente que eu conheço, jovens, que não sabe quem foi Carlos Alberto, não sabe quem foi Tostão, não sabe quem foi Garrincha, sabe quem foi Pelé, mas não sabe quem foi esses outros caras, né? Infelizmente a mídia tem que começar a falar muito mais da história e dizer para os jovens que gostam agora do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, do Gabriel Jesus, desses caras, que antes desses caras surgir, lá atrás surgiram outros caras que foram até melhores que ele. E um deles é o Carlos Alberto Torres. Infelizmente eu vejo muitos jogadores, até tem reclamação de jogadores até jovens, que não sabem quem é os ídolos dos clubes, e principalmente os grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Acho que os clubes precisam dar aula, antes do jogador querer entrar no profissional, tem que ter uma aula de futebol, da história do futebol. Quem sabe escalar e sabe quem é os jogadores da Copa de 70, quem souber quem foram os melhores jogadores da Copa de 70, pelo menos 5 jogadores, tem que ir pro time principal. Se não souber, não vai. Não pode ser bom de bola, mas não devia passar. Devia ter um cursinho de futebol para quem quer ser jogador de futebol ou treinador. Tem que saber a história do futebol, né? Tem que saber da história do futebol, não tem que saber de agora, né? Ou até mesmo de Ronaldo, de Romário, não, tem que ser antigo.
Outra coisa é que o Carlos Alberto Torres, ele era apresentador do Linha de Passe, ele era comentarista lá do Toca de Passes, né? Toca de Passes. O Linha de Passe é da ESPN, Toca de Passes é da Sport TV. E ele inclusive fez um comentário aí, a última aparição dele foi no domingo, quando ele estava comentando lá aquele jogo Corinthians e Flamengo e toda a repercussão da rodada do Flamengo e Corinthians e toda repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro, né? E ele fez um comentário 2 dias antes de acontecer, infelizmente, esse ocorrido. Mas está aí a nossa homenagem no canal Suquita a um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, o maior jogador da história do futebol, se considerar que o Pelé não é ser humano ET, o Carlos Alberto foi o maior jogador. Até o próprio Pelé leva na boa, né? Quem falava isso era o Pepe do Santos, né? Lá do que jogava no Santos com o Pelé. Ele falava que ele era o melhor jogador do Santos, melhor artilheiro do Santos, porque o Pelé não é ser humano, o Pelé é de outro planeta, né? Porque a excelência que era esse jogador, sobretudo o Pelé, né? Mas tudo bem, tá aqui um pouquinho de fatos nostálgicos, infelizmente um fato nostálgico relatando uma morte recente, mas fica aí o registro sobre Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira, que sempre será capitão. Ele vai deixar legado eterno aí, não só para o futebol, mas para a história da humanidade, para a história do Brasil e do mundo no geral, de como ser uma pessoa humilde, uma pessoa do bem, uma pessoa de paz. Até mais.